Imagina só, um objeto tão antigo, mas tão antigo, que ele basicamente reescreve a história da arte como a gente conhece. Hoje, vamos mergulhar na história de uma escultura que fez exatamente isso, desafiando tudo o que a gente achava que sabia sobre nossos ancestrais lá da Era do Gelo. Tudo começa com um número, 11.500. E não, calma, não estou falando de dias nem de meses. São anos. 11.500 anos. Grava bem esse número, porque ele é a chave de tudo. É com ele que a gente vai entender como um simples pedaço de madeira conseguiu virar um mundo da arqueologia de ponta cabeça. Para colocar isso em perspectiva, pensa assim. As pirâmides do Egito, que todo mundo acha que são o suprassumo da antiguidade, elas têm uns 4.500 anos. Pois é. O ídolo de Schiller tem mais que o dobro disso. É inacreditável. Ele foi esculpido quando a última era do gelo estava acabando, num mundo que, olha, a gente nem consegue imaginar direito como era. E é por isso que por muito, mas muito tempo mesmo, um artefato como o ídolo de Schiller foi considerado, bom, impossível. Simplesmente impossível. Ele não fazia sentido, não se encaixava na linha do tempo da história da humanidade que os especialistas tinham desenhado. Mas afinal, o que é esse tal de ídolo de Schiller? Bom, para resumir, é a escultura de madeira mais antiga já encontrada no mundo. Ponto. A existência dele por si só já é um milagre. Pensa bem, madeira não dura. Ela apodrece, some, mas esse ídolo, esse sobreviveu. E ficou lá, guardando seus segredos por milênios. E a história de como ele foi encontrado é tão incrível quanto o próprio objeto. Não foi tipo, cavaram e acharam. Não, foi bem mais complicado. Foi quase como montar um quebra-cabeça gigante e super antigo que foi resgatado do fundo de um pântano. Olha só, a gente volta para 1894. Uns mineradores de ouro lá na Rússia estavam trabalhando e, de repente, encontram algo que não era ouro. A 4 metros de profundidade, num pântano de tufa, começam a aparecer pedaços de madeira. E não era qualquer madeira, era madeira esculpida. E não era uma peça inteira, não. Eram 10 fragmentos grandes, a espécie de um mistério. E aí começou o desafio, montar esse quebra-cabeça. A primeira tentativa juntou as peças e deu numa figura de quase 3 metros de altura. Já era impressionante, né? Mas aí, anos depois, um arqueólogo chamado Vladimir Tomachev olhou de novo, usou mais uns fragmentos e propôs uma versão bem maior, com mais de 5 metros de altura. Imagina o tamanho disso. Só que aí vem a parte triste da história. Algumas dessas peças simplesmente se perderam ao longo do século XX. Sumiram. Hoje o que a gente tem são os desenhos do Tomachev para tentar imaginar como era essa estátua imponente. Mas olha, o tamanho dele nem era o maior dos mistérios. A grande polêmica, a briga mesmo, era sobre a idade. Quando tentaram datar o ídolo de Schiller, isso gerou um debate, uma confusão no mundo acadêmico que, sério, durou décadas. Lá nos anos 90 fizeram os primeiros testes de radiocarbono. O resultado? 9.500 anos. A reação da comunidade científica foi tipo, não, impossível. Ninguém acreditou. A ideia era radical demais, sabe? Mexia com tudo que se pensava na época. Precisou passar um bom tempo, chegar uma tecnologia muito mais avançada para a verdade finalmente aparecer. Mas por que tanta gente duvidou? A questão toda era o preconceito, a mentalidade da época. A visão era que os caçadores-coletores eram primitivos, simples, incapazes de criar uma arte tão complexa, tão grande. Um ídolo desses não se encaixava na caixinha de homem pré-histórico que eles tinham criado. Ele quebrava o molde. Pois é, eles estavam completamente errados. E com essa simples constatação, todas as velhas teorias sobre o início da arte estavam prestes a desmoronar. E aí veio a nova datação, com tecnologia de ponta. E o resultado não só confirmou que ele era antigo, mas revelou que era ainda mais antigo, 11.500 anos. Pronto. Aquilo que era considerado impossível, agora era um fato. Ok, com a idade confirmada, o foco da discussão mudou. A pergunta deixou de ser quantos anos ele tem e passou a ser, tá, mas o que ele significa? Porque a superfície do ídolo é toda coberta por uma espécie de código, uma mensagem gravada por pessoas que viveram num mundo completamente diferente do nosso. Para começar, o ídolo foi esculpido num tronco de lariço, que já tinha 159 anos quando foi cortado, uma árvore bem velha. Ele tem uma cabeça principal, lá no topo, um corpo reto, comprido, todo coberto com desenhos geométricos, tipo zigue-zagues.
E o mais maluco de tudo, tem vários outros rostos esculpidos ao longo do corpo. Pelo menos 7, cada um deles olhando pra gente, atravessando milênios. E a genialidade não estava só na arte, mas nas ferramentas também. Para o trabalho mais pesado, para esculpir o geral, eles usaram cinzéis de pedra, o que já era de se esperar. Mas para os detalhes, para os rostos, a análise revelou uma coisa inacreditável. Eles usaram a mandíbula de um castor. Isso mesmo, pegaram os dentes super afiados do bicho e usaram como uma ferramenta de precisão. Pura engenhosidade, né? E tudo isso leva a gente para a grande pergunta, a que intriga todo mundo até hoje. Por quê? Para que criar uma coisa tão grande, tão complexa? Qual era a função disso tudo? A real é que ninguém tem certeza. E as teorias são uma mais fascinante que a outra. Tem gente que acha que é uma representação de um mito da criação, sabe? Cada rosto contando um capítulo da história. Outros acham que poderia ser uma espécie de mapa. Tem a teoria de que representa espíritos da floresta. Ou até, quem sabe, um aviso. Tipo uma placa de cuidado, área perigosa. Mas no fim das contas, seja lá qual for o propósito original dele, o verdadeiro legado do ídolo de Shigir é o que ele ensina pra gente sobre o nosso passado, sobre como a criatividade humana evoluiu. E aqui está o ponto central, a grande revolução que ele causou. O ídolo provou que a arte complexa, essa coisa de criar símbolos, rituais, isso não começou com os fazendeiros, com as sociedades agrícolas. Já existia, e de um jeito super sofisticado, entre os grupos de caçadores-coletores, milhares de anos antes do que se imaginava. Isso é uma quebra de paradigma total. Aquela ideia antiga de livro didático de que a arte complexa só nasceu quando o ser humano se assentou e começou a plantar, caiu por terra. A nova realidade que o ídolo escancarou é que a nossa capacidade de pensar de forma abstrata, de criar arte, é muito, mas muito mais antiga. E o mais legal é que ele não é um ponto fora da curva. O ídolo de Shigir se conecta com outras descobertas que também viraram tudo de cabeça para baixo, como o templo de Göbekli Tepe, lá na Turquia. É outro lugar da mesmíssima época que mostra que os caçadores-coletores tinham uma cultura simbólica super avançada. Juntando as peças, a gente começa a ver um mundo pré-histórico muito mais complexo e interessante do que se pensava. Mas aí fica a pergunta, se eles faziam coisas assim, por que a gente só achou esse? A resposta está no pântano. Aquele ambiente da turfa, ácido e sem oxigênio, protegeu a madeira da decomposição. Foi um acidente de sorte, quase um milagre. E isso faz a gente pensar, quantas outras obras de arte incríveis, feitas de madeira, talvez até maiores que essa, simplesmente apodreceram e viraram pó. E é essa questão que fica no ar, né? O ídolo de Shigir sobreviveu por puro acaso. Ele é uma frestinha, uma janela rara para um mundo que se perdeu. Então, quantas outras histórias do nosso passado mais profundo simplesmente desapareceram, viraram pó? O ídolo não conta só a história dele. Ele nos lembra de todas as histórias que o tempo apagou e que a gente, infelizmente, nunca vai conhecer.